Queridos amigos e irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Quero estar trazendo uma palavra a respeito do que tem acontecido, né? Desse conflito que tem acontecido ali entre o Hamas e Israel, né? Muitas pessoas, algumas pessoas têm se perguntado, têm comentado, né? Têm feito algumas postagens, até mesmo das referências bíblicas sobre Gog e Magog, uma grande multidão cercando Israel, algumas pessoas indagando, questionando se esse é o fim, se o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Vejamos o que as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo a respeito de guerras, de conflitos entre reinos, entre nações. Mateus capítulo 24, versículo de número 6 até o 9. Olha só as palavras do Senhor Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Então tem muita gente assustada. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas olha o que Jesus diz: mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Nós já vimos já alguns meses atrás, ainda continua, né? Questão da Rússia contra a Ucrânia, né? Reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, o que já tem acontecido. Mas olha o que Jesus Cristo fala: porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, queridos amigos e irmãos, aos cristãos conhecedores da palavra, que tem muitos aí assustados, preocupados, não vos assusteis, são as palavras do Senhor Jesus, porque ainda não é o fim. E o que vai ser de Israel? Queridos, Israel já enfrentou grandes lutas históricas no decorrer da sua história, desde o Velho Testamento ou do Antigo Testamento, passando pelo Novo e até os dias atuais. Israel tem enfrentado conflitos com os povos vizinhos, querendo se estabelecer num território que é de Israel, dado por herança por Deus, para Abraão, passando para Isaac, para Jacó, 12 tribos e por fim o Israel. Então fique tranquilo, querido amigo, amiga, querido irmão, irmã em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala que Israel ele tem um guarda, o guarda de Israel que não dorme. Agora, isso não significa dizer que nós também não vamos orar pela paz em Israel. Não, nós iremos orar sim, mas temos que saber que acima de tudo isso, Deus está no controle de tudo. Amém? Então, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vamos observar também outro aspecto para que tire também totalmente as suas dúvidas. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Olha só o que nos diz a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, sobre a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento. Olha o que nos diz, irmãos, versículo 1, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que, versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo, vejam bem essa palavra, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? Que ele fala no versículo de número 1.
a vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele. Isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E segundo, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós já vivemos o período de uma grande apostasia. Este primeiro sinal já tem acontecido. Agora este segundo sinal, que antecede a segunda e definitiva vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso ainda não aconteceu. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como Deus, como se fosse o próprio Deus. Então existem alguns eventos que precisam acontecer antes da vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião, o nosso encontro com Ele nos ares. E esse conflito que acontece dos povos que estão ao redor de Israel, específico agora o Hamas, os palestinos, fazendo conflito, guerreando contra Israel, ainda não é o fim. Não é Gog e Magog, é apenas o princípio das dores. E Jesus Cristo disse: não vos assusteis, não fiquem assustados. Então o que eu devo fazer? Continue atento, continue sóbrio, orando e vigiando, remindo o tempo, para que quando o Senhor Jesus Cristo for o momento dele voltar, que ninguém sabe nem o dia nem a hora, você possa estar preparado. Mas nesse momento, esse conflito, essa guerra que acontece, mais uma guerra dos povos ali ao redor de Israel contra Israel, é apenas o princípio das dores, guerras, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Espero que tenha esclarecido e que você fique mais tranquilo em Cristo Jesus, orando por Israel, orando pela sua vida, pelos seus parentes e servindo a Deus com fidelidade, como virgens prudentes. Receba esta palavra, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.